programa Mercado e Ação recebe agora Laércio Tadeu Pereira da Silva, presidente do poderoso sindicato Sindareia, Sindicato dos Depósitos de Areia. Comerciantes e Depósitos de Areia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos hoje tentar buscar um pouco dos impactos que tanto a situação econômica atual está tendo nessa área, como também o impacto do ICMS, que vai aumentar agora, vai pegar também esse segmento, né? Então vamos começar pelo ICMS. Como é que está esse negócio? Nós, no nosso setor, nós temos o ICMS, não é o valor que todos contribuem, né? Nós estamos lutando junto à Secretaria da Fazenda para manter o índice atual, mas pelo que nós estamos sentindo da conjuntura atual do Estado, acho que nós não vamos conseguir e ele vai ter que acompanhar o restante do Estado. Isso vai trazer certamente um desequilíbrio no preço novamente, porque está aumentando o ICM, daqui a pouco a gente vai falar no combustível, né? Então tudo isso vai agregar ao preço. É um problema sério que nós estamos enfrentando atualmente, Estado, Brasil, na economia, e nós não estamos fora desse contexto aí. Então, isso nos preocupa muito, né? Porque a areia, como sabe, é um material necessário para a construção civil, para obras públicas, para todo o setor da construção civil, e aí vai impactar com esses aumentos que nós estamos prevendo que venha. Aliás, dizem até que a areia é um dos poucos produtos que não polui na sua extração, não polui no seu uso e não polui quando colocado fora. Isso é verdade. É verdade, né? É verdade. Claro que existem limites para a retirada dela, principalmente em leitos de rio, que não pode ser muito perto da barranca, né? Que a barranca cai daí. Atualmente, depois daquele período que houve aquela liminar, hoje o setor está bem organizado. Isso eu posso dizer para os nossos associados. E que tu falasse aí das barrancas, hoje, por exemplo, nós não podemos dragar a 60 metros da margem. Então, nós temos um limite isso. E esse limite é criado através de uma cerca eletrônica controlada por satélite. Então, não há como chegar perto das barrancas, como se criou esse monstro, vou botar entre aspas. Quem é que coloca a barca? Todo equipamento tem um sensor. Dois sensores. Tem um sensor no motor e um sensor no cano. Como é que funciona isso? Então, uma draga hoje, para ela se deslocar, vamos colocar aqui Porto Alegre. Em Porto Alegre, ela tem que subir até o Jacuí lá para fazer uma extração. Então, ela tem o deslocamento. Ela tem dois motores, um para propulsão, que vai levar essa draga, lá, que é o barco, e tem um que vai fazer a extração, que é o que, quando chegar lá, o motor vai começar a funcionar, vai baixar o cano e ele vai fazer a extração de areia. Esse motor tem um sensor que é rastreado. Entendeu? Então, ele só vai poder fazer a extração dentro da área permitida. E esse sensor, ele desabilita o motor fora da área? Sim, porque quando esses 60 metros que eu falei, e essa draga for se deslocando até esse limite da cerca, ele vai tocar um sinal de alerta dizendo, tu está chegando perto dessa cerca. Se ele passar essa draga e fizer a extração, de repente ele tem que dar uma saída, até por questão de segurança, e volta em 1 minuto. Ninguém vai extrair areia em 2, 3 minutos. Mas se ele entrar nessa área e ficar lá um certo período que está constatando que ele está irregular, esse motor é desligado remotamente pelo satélite. Existe uma empresa rastreadora que tem esse controle, então eles ficam sempre controlando todas as barcas que andam no rio. A largura de 60 metros da barranca é para que não ocorra a queda? Isso, então é um limite de segurança. Então, nós temos um rio, 60 para cá, pode dragar nesse limite. Quem gosta da região onde a draga passa é o pescador, né? Que forma buracos, afunda, enfim, e melhora muito a condição de pesca. É verdade isso? Isso é verdade. Eu escutei do presidente da Z5. Ele falou para mim isso aí, que é uma grande luta que hoje está em atividade, aí, que é a liberação do Guaíba. E ele me falou que há problemas para eles pescarem, porque tem certos locais aí do rio que a profundidade é pequena. Se houvesse essa dragagem, ia aumentar
aprofundamento do rio, eles poderiam pescar, inclusive também dos navios que vêm de Rio Grande, né? O calado também hoje está aumentando, o SPH não consegue dragar devidamente e a areia está ali, porque a areia dentro do rio ela se renova, ela é diferente daquela areia. Não poderia ocorrer um projeto em que o areieiro, a draga, ela fosse agir na mesma região onde tem que afundar o calado? Isso, Luiz, eu já participei da Câmara Técnica, foi discutido isso, mas há resistências. Há resistência para isso acontecer, e aí envolve também recolhimento de ICMS, e aí a coisa nunca andou. Isso que eu me recordo, já há mais de 5 anos já foi discutido isso aí, porque se fosse loteado o canal, poderia-se tirar essa areia e fazer um serviço para o Estado, sem custo para o Estado. O Estado iria dragar de forma gratuita aquele canal, as pessoas iriam, enfim, utilizar o material dragado e todos ganham. Todo ganharia. O Estado, sem gastar, ganharia o nosso... Ganha o cidadão. Quando fala o Estado pagar, quem paga né? É o bolso, né? Então, isso já foi discutido, já foi... Hoje, ninguém mais fala nisso. Bom, uma boa pauta para voltar. Laércio, falaste que o aumento do ICMS, claro, ele diz que ele é imposto não é custo, mas quando se processa um produto, qualquer valor que está ali dentro é custo. Sim, então vai aumentar o preço da areia. Não, acho que aí é uma pergunta difícil de eu responder para ti do futuro. Nossos associados têm mantido o preço. Hoje um preço, depois da taxa liminar, que disseram que o preço foi lá em cima, se for feito, menos nos nossos associados. Eles têm mantido o preço e eu não sei agora com o que vem por aí se isso vai ocorrer. É uma resposta que eu vou ficar te devendo para o próximo programa, se vai ter esse impacto ou não. É ruim falar de aumento de preço. É ruim. Não vou assustar. Mas vocês utilizam imposto e combustível? Combustível, sim. Todas combustível as dragas, tem uma parcela muito grande no custo do teu Nós fizemos um levantamento que nós estávamos para fazer uma parceria, e ainda está em andamento, nós consumimos em torno de 1 milhão de litros de óleo diesel. Porque cada draga tem 2 motores, tem os caminhões dos depósitos. Então, nós somos um grande consumidor de óleo diesel. E o combustível vai aumentar, possivelmente vai aumentar em função do aumento de impostos que está anunciado a partir de 1º de janeiro, né? Fora esses outros aumentos que estão acontecendo aí, né? Então, isso tudo está refletindo lá. Então, claro. Mas sempre os depósitos, pelo grande consumo que tem de óleo, eles têm uma margem assim, de negociação que ainda está se conseguindo manter, né? Mas até para o futuro eu não posso te prever isso agora. E o consumo? Nós estivemos conversando a questão de 3 meses atrás e havia ocorrido uma queda no consumo da areia, que a areia é o insumo da construção. Para qualquer coisa vai areia. Estava muito forte em algumas estradas, mas a construção civil em si havia parado. Ou parado não, mas reduzido significativamente. Como é que está essa situação hoje? Ainda continua, acho que entre 20% e 30%, porque depende do local onde está o associado. Então, com essa paralisação das obras aí, hoje, o que nós temos de obra? Quase nenhuma. Temos só a ponte ali, a 118 está parada. Em termos de obras públicas? Obras públicas. Não há mais também incentivo na construção civil. As pequenas, tem associados nossos, tem uns que vão só para concreteiro, tem outros que vão para madeireira, esses estão sofrendo muito, que as madeireiras também diminuíram o consumo de areia, porque o consumidor não está comprando. Isso é uma demanda muito complicada, porque a nossa economia hoje está virando, vamos dizer assim, paralisada. Que eu tive numa palestra e o economista falou que nós estamos vivendo um momento muito diferente, nós estamos vivendo uma inflação sem demanda. Então, isso está complicando demais. Então, o 2015 está encerrando daqui a 2 meses, o mês aí. E o que será o 2016? Isso preocupa todo o setor. Porque qual é a análise que vocês têm do 2016? Qual é a perspectiva? Eu ouvi de economistas e ouvi até de próprios deputados da Assembleia que eu estive conversando que 2016 vai ser pior que 2015. Aí isso nos preocupa, né? Porque nós temos as empresas. O que nós temos? Consumo, nós temos empregados que hoje
por enquanto está se mantendo, mas o que será o futuro? Isso é complicado, nós temos uma demanda de empregados, famílias, que é empregado do escritório, empregado das dragas, marinheiros, agora fizemos um acordo com os sindicatos marinheiros, inclusive com o presidente do Sinflumar, está vendo aquelas demissões que estão ocorrendo no todo o mercado, então, por enquanto, nós estamos mantendo, mas o que será o futuro? Isso é uma perspectiva que nós temos, ou esse nosso sistema muda, ou nós vamos ter sérios problemas no futuro. Laércio, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o índice de desemprego era superior ao que nós estamos agora, mas a imprensa era favorável ao governo. Isso fez com que a economia não sofresse tanto e as pessoas não... Porque existe um componente que é o medo. Hoje, no atual governo, nós temos uma imprensa muito mais contra, mas não temos as mesmas condições, não são tão ruins quanto na época do início do governo Fernando Henrique Cardoso. A questão da população está com medo, está assustada, isso colabora significativamente. E esse reflexo vocês sentem. Quanto tempo tu acha que a população vai continuar com medo? Eu ainda posso te acrescentar que além da imprensa, nós temos essas redes sociais hoje que fazem muita guerra de nervos, assusta todo mundo. Hoje qualquer um tem um computador e está olhando no Facebook qualquer um que vai acontecer isso, que vai caiu o governo, subiu o governo. E aí o que acontece? Isso causa um certo temor. Então aquela pessoa que tem um valor guardado, ele não vai aumentar a sua casa, como antes a gente sempre tinha, ele fica segurando aquele dinheiro. E isso reflete diretamente no nosso setor. Porque nós vivemos daquele pessoal das obras públicas grandes, mas também vivemos daquele pequeno consumidor que faz sua casinha, que aumenta a sua casa, e isso consome areia, consome cimento, consome brita. E isso acho que vai ser um problema sério para 2016. Estamos falando no consumidor. Vamos chamar rapidamente o Alcebiades Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, nosso comentarista, para que venha com o seu comentário. Santini, é contigo. Hoje vamos falar de uma crise que é a crise do setor público. Nós temos afirmado de uma forma contínua e permanente que o setor público tem que repensar seu papel e principalmente seu tamanho em relação ao compromisso com a sociedade. Ele tem que analisar a qualidade do serviço e a presteza de serviço que vem ano após ano caindo e o contribuinte pagando mais, recebendo menos, com menos qualidade. O que a gente recomenda? Um tamanho necessário para o Estado e um novo modelo de administração pública. Nesse novo modelo de administração pública, nós destacamos o aspecto de gestão e de liderança. Gestão trata-se de coisas como recursos, tecnologia, processo, orçamento, etc. Liderança trata de pessoas que pagam o salário do servidor e da gestão pública. Então, o que nós deveremos pensar nesse contexto? Deveremos propor à sociedade, e talvez aí seja através de projeto de iniciativa popular, que nós provocamos aos poderes constituídos um novo cenário para a administração pública, quanto o tamanho necessário para o serviço público. E em cima disto, ou como consequência disto, nós temos que ter um novo modelo de administração pública baseado na eficiência, no mérito, na remuneração variável, na demissão rápida, para alguns casos, estabilidade para o serviço público apenas para algumas carreiras. Caso contrário, seremos todos perdedores. E continuamos a nossa conversa com Laércio Tadeu Pereira da Silva, nosso bom amigo, presidente do Sindareia. Em termos sindicais, os sindicatos eles vêm sempre sofrendo um pouco. As pessoas, às vezes, as empresas, no caso patronal, ou as pessoas, no caso o obreiro, acabam não acreditando muito no sindicato. Acham que o sindicato podia fazer mais, ou é caro. Como é que tu enxergas isso, Tadeu? Eu posso falar pelo meu sindicato, que há 4 anos atrás nós tivemos, esse sindicato ele parou 9 anos, ele retornou em 2008. E foi muito difícil de trazer o associado. O que nos uniu foi
essa liminar que aconteceu. Aí sim, aí nós tivemos bastante... Aquela proibição da extração. Da areia. E naquilo ali, naquele fato ali, o sindicato estava organizado. E o que ocorreu? Ali se demonstrou que se a gente não estivesse unido naquele momento, nós não teríamos vencido. Eu sempre digo, quando na Assembleia, que se nós tivermos um papelzinho, nós conseguimos rasgar, mas se juntar 15, 20, a gente não consegue. Então, quando nós íamos debater em Assembleia, em Governo do Estado, nós tínhamos um sindicato organizado e já o pessoal todo correndo para ser associado. Aí nós tivemos força. Então, o sindicato é necessário, porque existe problemas sérios, principalmente do lado do empregador, de representar uma empresa e chegar no órgão público e ela chegar sozinha, isso traz às vezes problemas sérios para a empresa, e o sindicato representa a categoria. Então essa união do sindicato, ela traz sempre benefício. Eu acho que o sindicato é uma coisa necessária e essencial. É crescente o número de associados lá? Agora sim, está crescendo o sindicato, hoje graças a Deus está bem representado, mas queremos chegar mais além. Vamos subir bem essa escadinha ainda. Tadeu, estamos aproximando ao final e estamos quase no Natal já. Além do desejo de que as pessoas comprem bastante areia, que outra mensagem deixa para o nosso... Eu quero agradecer mais uma vez a abertura do espaço para o Cidadania. Já está se tornando a nossa casa aqui de tempo em tempo, a gente está aqui. E desejar a todos um Feliz Natal. Estamos chegando àquele momento de reflexão que é o Natal, né? Que é onde o momento que as famílias se unem, se sentam nas suas casas, se faz aquele momento de reflexão da vida. E é um momento que nós estamos difícil, mas vamos viver o Natal, vamos esperar que chegue o 2016 com esperança, mesmo que a gente crie esse quadro que está nos apresentando, mas vamos enfrentar, porque nós, unidos, seres humanos, e tendo força na família e lutando pelo aquilo que a gente precisa, que é ter um meio de sobrevivência, que é o emprego, e ter as empresas funcionando legalmente e funcionando a todo vapor, eu acho que 2016 será muito bom. Vamos esperar. Aí eu disse aqui que, de repente, 2016 seja pior que 2015, mas... É isso aí. É a minha esperança e a nossa esperança, eu acho. Agradeço a tua participação. O Cidadania é sempre bem-vindo no nosso programa. Agradecemos a sua audiência.